Bom dia, oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei um exercício para vocês da página 171 até a 173. Vamos lá, abrindo o livro, mais uma vez. Então, pessoal, a primeira questão é a seguinte, vamos lá. Primeiro, o texto está repleto de linguagem conotativa, isto é, uma linguagem que altera ou amplia o significado de uma palavra e que lhe agrega um novo sentido. Podemos perceber essa linguagem no trecho. A rua é a agasalhadora da miséria, conforme o enunciado. Que interpretação se pode fazer do trecho citado? Que interpretação se pode fazer desse trecho, né, pessoal? Qual é a interpretação que a gente pode fazer? A rua é a agasalhadora da miséria. O que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que ela abraça os que não têm recursos financeiros, aqueles que são pobres, tá? Porque a rua não exclui ninguém. Quem é que não pode morar na rua? Tá? Então é isso. O autor defende o quê? Que as ruas são habitadas por essas pessoas que não têm recursos, que vivem na miséria, tá? Que são eles, é por isso que diz que ela agasalha eles, porque eles não têm onde viver, então a rua acolhe. Vamos para a segunda questão. Na crônica, a rua é retratada como um espaço vivo, mutável e repleto de atributos. Cite 3 atributos que estão no texto, tá? Aqui fica fácil, né, pessoal? Porque são vários atributos que é dado no texto. São inúmeros atributos que são colocados lá no texto. Ele realmente cita bastante atributos. Então a gente pode escolher alguns só. Vamos ver alguns aqui, ó. A rua é palco de transformação da língua com o surgimento de palavras novas. Ó, palco de transformação da língua com o surgimento de palavras novas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a rua ela é o local onde a língua se transforma. Eu já falei para vocês que a língua é quase que uma coisa viva, ela é mutável, ela está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo algo novo, sempre utilizando de melhor forma uma coisa que usava antes, parando de usar algo que usava, usando algo menor. Então, a rua é esse palco, é lá onde acontece essa mudança. Por quê? Porque todo tipo de gente está se encontrando, gente diferente, gentes completamente opostas se encontram e ocorrem essas mudanças. A segunda aqui, ó. Na rua se criam histórias engraçadas. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Criam histórias engraçadas na rua. É literalmente isso. É na rua que se criam tipos humanos que são eternizados socialmente. Aqui, pessoal, ele está falando do quê? Está falando do estereótipo de você olha para uma pessoa e aquela pessoa é mais familiar pelas características dela. Tipo, vamos supor, se você vê aquele bêbado todo dia, aquele bêbado que fica na frente da cachaçaria pedindo dinheiro para poder ir lá e beber. Isso é um estereótipo, isso é comum. Eu falo isso tendo em vista minhas experiências, mas tendo certeza que a maioria de vocês já observou algo do tipo e já viu. Então, ele é fruto do quê? Fruto da rua. É um tipo de pessoa que fica eternizada. Não só esse tipo. Eu dei só um exemplo, mas
tem inúmeros, né? Tem inúmeros. Tem o louco que fica famoso naquela rua, aquele senhor que é mal encarado, que as crianças têm medo, e infinitamente, né? Vamos para o número 3. O texto é rico de informações, pois faz referência a escritores e, em alguns casos, também aos lugares em que moram. Para conhecer melhor esses escritores, faça uma pesquisa sucinta sobre eles e comente quais as possíveis relações com a crônica. Ó, pessoal, isso daqui é para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Então eu acredito que vocês fizeram já. Quem não fez, vai atrás, pesquise. Número 4. Na época em que a crônica foi escrita, o Flaneur transitava pelas ruas. O poeta francês Charles Baudelaire definiu essa figura como uma pessoa que anda pela cidade a fim de experimentá-la. Portanto, flanar pela cidade significa transitar prestando atenção em detalhes, minúcias, que só um verdadeiro flaneur consegue perceber. Escreva uma passagem do texto que esclarece esse conceito, tá? Temos mais de um trecho no texto que pode ser inserido aqui. O que eu coloquei foi o seguinte: para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhes as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito de malandro, cheio de curiosidades, e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, tá? Essa parte aqui esclarece bem esse conceito de flaneur que foi citado logo na pergunta, tá? E também no texto, é bem citado no texto esse conceito de flaneur. Número 5. A crônica argumentativa é um texto que apresenta a visão pessoal do cronista sobre um fato do cotidiano ou do noticiário jornalístico e que traz argumentos para debatê-lo, pois formula uma tese e defende-a por meio de argumentação e da exemplificação. Sendo assim, explique por que podemos definir essa crônica de João do Rio como argumentativa. Justifique sua resposta. Ó, pessoal, aqui o que a gente pode colocar? Ó, o cronista, ele defende o que? Ele defende o posicionamento que ele tem diante da rua. Ele defende o que? Ele defende que a rua é algo vivo, que muda o ser humano enquanto é modificada, tá? Mesmo que o ser humano tente não se atingir, ele é atingido pela rua. Qualquer pessoa precisa passar pela rua o tempo inteiro, tá? Ele usa argumentos convincentes que constituem no quê? Na identidade do carioca, que é o ambiente onde ele está inserido. E assim a gente pode ver que ele faz isso de maneira inovadora. Desculpa, pessoal. A gente pode ver que ele faz isso de maneira inovadora, retratando o quê? As mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais, que ocorrem no quê? Na cidade do Rio de Janeiro, na época em que ele escreveu essa crônica, tá? Vamos para o 6º. Releia o trecho a seguir. A rua continua matando substantivos, transformando a significação nos termos, impondo os dicionários
as palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. O que o cronista quis dizer nesse trecho? Primeiramente, pessoal, a gente sabe o que? A gente sabe que os termos substantivos e a significação dos termos, dicionários léxicos, são expressões o quê? Expressões que remetem à gramática ou à linguagem, remetem à nossa linguagem, ao nosso jeito de aprender nossa língua. Além disso, a língua, como eu já falei aqui, ela muda, ela se modifica. E através do que ela muda e se modifica? Através da interação social, a qual é a principal razão de ser, tá? Relacionando a rua nessa perspectiva, nesse ponto de vista, ela reprocessa, essa é a palavra, ela reprocessa essa experiência de quê? De mutação da língua se modificando. Uma vez que é na rua que as pessoas se socializam, que se encontram, tá? E reinventam um jeito até de ser delas, uma maneira de falar, até para se inserir no novo grupo. E disso resultam o quê? Neologismos, aportuguesamentos de palavras e expressões estrangeiras, tá? Encurtamento de palavras, expressões que entram em desuso. Então, é isso, tá, pessoal? É isso que ele quis dizer nesse trecho. Número 7. O desenvolvimento do tema do texto é atravessado pela experiência, tanto coletiva quanto particular do autor. Identifique na crônica um trecho que confirma essa afirmação. Pessoal, a gente pode olhar aqui, tem um trecho aqui que ele fala o quê? Ele fala: nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Ou seja, ele está remetendo o que aqui? Pode ter mais de um trecho. Eu peguei esse daqui, mas pode ter mais de um trecho. Que nós, ele diz muito nós. Por quê? Porque é o coletivo, aldeias, povoados, cidades. Então, o coletivo é um conjunto. O coletivo é o conjunto, tá? Número 8. Para você, o cronista usou argumentos convincentes nessa crônica. Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, tá bom, pessoal? Mas eu espero o quê? Eu espero que você perceba que ele usou um conjunto de afirmações e justificativa que fundamentam sim seu ponto de vista, tá? Não vou dizer que está errado se você escreveu não, mas eu esperava que você percebesse que sim, ele usou bons argumentos para perceber, para justificar seu ponto de vista. Número 9. A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E a vez de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontarias cantarem. Cobertos de suor, uma melopéia tão triste que pelo ar parece um ofegante soluço. Baseado no trecho acima, responda às perguntas a seguir. Letra A. Quando o cronista afirma que há suor humano, na rua há suor humano, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que muitos homens trabalham e suam para que aquela rua seja construída, tanto construída quanto
a manutenção dela, tá? O tempo inteiro eles suam e o suor deles cai no cimento, cai na argamassa. Logo, de fato, há suor. Então, letra B. A quais possíveis tipos humanos o autor se refere no trecho? Nessa parte aqui ele está referindo a trabalhadores, né? Os trabalhadores que trabalham exaustivamente em construções, tá? E que tem poucas oportunidades sociais, que não tem grande chance de se elevarem daquela posição, tá? Então, pessoal, é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Agradeço pela atenção e paciência de todos vocês. Muito obrigado e tchau. Valeu.